Então você preparou o seu filho, né, para receber o irmãozinho ou a irmãzinha. A criança nasceu. Vai ficar tudo muito fácil? Não, não se iluda. Não vai ser tudo fácil. Então eu vou te dar algumas dicas do que você precisa fazer depois que o seu bebezinho nasce. A primeira dica muito importante, você já conhece o seu filho. Independente de quantos anos ele tenha, 1, 2, 5, 7 anos, 10, 12, 14... Você já conhece o seu filho, observe um pouco mais, fique um pouco mais atento a ele. Porque às vezes acontece de ter novas reações diante das situações. Só que algumas ações são características mesmo dos ciúmes ou do tempo da adaptação e outras não. Imagina às vezes a criança que não consegue ficar em pé. Ah, é por causa do bebezinho. Às vezes ela está realmente com problema no joelho, né? Então a gente tem que conhecer a criança, nós temos que observar cada vez mais os nossos filhos para saber se aquilo é realmente algo real, algo que realmente esteja acontecendo, é realmente uma dor, é realmente algum problema físico, ou é carência, ciúmes, ou é a regressão, o momento da adaptação. Então a primeira dica, observe com muita atenção. Uma segunda dica que eu te dou, tome muito cuidado com os presentes das visitas. Às vezes o visitante vem, o seu amigo, o seu familiar, todo alegre, vem com aquele pacote bonito, te entrega e o seu filho fica esperando. Cadê meu presente? E não é para ele, é para o bebezinho. Então isso também mexe muito com o seu filho. Isso também provoca algumas reações contrárias nele. Então, pega este presente, entrega para ele. Fala, olha filho, abre para a mãe, abre, olha para o seu irmãozinho, para a sua irmãzinha, mas me ajuda. Ele vai abrir aquela embalagem com o maior prazer. Eu fiz isso muito com o Miguel. Todo mundo que chegava, o Miguel já agarrava o presente. Ele sabia que não era dele. Ele sabia que era da Raquel. Mas o fato dele abrir a embalagem deixava ele tão contente porque ele estava envolvido com a situação. E este envolvido com a situação é mais uma dica que eu quero te dar. Envolva seu filho em tudo que for possível. Vai trocar fralda? Filho, olha, coloca essa fralda ali. Filho, me dá essa fralda. Filho, me ajuda aqui. Vai trocar o bebezinho, vai dar banho, deixa o seu filho participar. Lógico que os primeiros dias o bebê é muito frágil, então a gente não pode abusar muito. A Raquel já está com 3 meses, por exemplo. Às vezes o Miguel quer segurar ela um pouquinho, então eu sento ele, peço para ele sentar, coloco ela no colo dele, deixo ele pegar, às vezes ela está pertinho dele, porque isso é muito bom para a criança. A criança se torna participante e ela começa, a criança ela gosta de agradar. Então ela vai querer agradar o irmãozinho, a irmãzinha, vai querer te agradar, vai querer estar junto, vai querer estar próximo, vai querer se envolver também com todas essas situações. Como eu já falei um pouquinho antes, a gente tem que tomar muito cuidado com a regressão, né? Então é muito comum, a criança já desfraldou, e de repente está ali fazendo as necessidades fisiológicas na roupa, quer voltar a usar fralda, quer colo, quer mamar de novo, sente vontade de mamar. Isso é interessante porque se a criança sentir vontade de mamar, principalmente se ela for menorzinha, dê mamar para ela. Você dê. Não deixe que outras pessoas deem mamar para ela, tá bom? Isso até mesmo os médicos recomendam que outras pessoas não amamentem o seu filho. Mesmo o leite doado tem todo um tratamento até chegar na boca do bebê. Então, se a criança tem vontade de mamar, dê mamar a ela, não tem problema. Se ela for um pouquinho maiorzinha, provavelmente ela vai ficar constrangida de colocar a boca no seu peito para mamar. Mas se ela pode sentir vontade também, você fala para ela, então vou fazer o seguinte, eu vou colocar num copo para você. É muito provável que ou ela prove ou ela nem queira provar. Né? Isso é muito provável que aconteça. Mas não se preocupe, tá? Não fique muito apavorada com as situações. Ai, meu filho está regredindo, ele já tinha avançado tanto. Não, isso é comum. Acontece em 95% das crianças,
tá bom? Então não se preocupe com isso. Uma outra dica muito importante: não tire tudo do seu filho. Esse ursinho é seu, vai ser da sua irmã. Essa cama é sua, vai ser da sua irmã. Esse berço é seu, vai ser da sua irmã. Esse quarto... Não tire tudo do seu filho. Dê um tempo para ele. E deixe também ele dar. Se ele tem os brinquedinhos dele, o seu bebê vai ganhar. Se tem um ou outro, é muito provável que um ou outro ele mesmo queira dar. Não dê essa ideia de que ele está perdendo tudo, que o irmãozinho chegou para tirar tudo dele. Não permita que essa ideia entre na cabeça do seu filho. Continuação do vídeo com uma companhia muito ilustre aqui, né? Algumas dicas para vocês são importantes, tá? Não fique fazendo comparações de criança para criança, nem os seus filhos e nem primos, alunos, vizinhos, tá? Cada criança é uma, tá? Cada criança é uma. E até o comportamento das crianças muda em relação ao ambiente. Às vezes seu vizinho, o filho do seu vizinho vai para sua casa e é super bacana, é uma criança obediente, mas na casa dele, o pai fica falando ali 10 vezes até ele obedecer, né? Então, não fique comparando uma criança com a outra, tá? Isso é muito chato para a criança. Ela sempre fica com aquela expectativa de um dia estar melhor. E aí você sempre vai falar assim para ela: olha, você não alcançou o seu objetivo, porque outro é melhor, né? Então tome muito cuidado, valorize muito os esforços do seu filho, dos seus filhos. É muito interessante também você observar, e você vai achar isso estranho. É possível que você ache isso estranho. Você está muito sossegada. Muitos medos você já perdeu. As ações que você teve com o seu primeiro filho te dão um pouco mais de segurança com o segundo. Então é comum que você não fique apavorada o tempo todo. Tá? O primeiro filho, às vezes, para dar um banho, eu tive muita dificuldade para dar os banhos do Miguel. Eu ficava com dor nas costas, assim, eu ficava tão apavorada com aquilo que eu ficava dolorida. Então tudo isso vai passar com o segundo ou um terceiro filho, né? Você tá mais segura, você já consegue reconhecer uma gripe, você já consegue reconhecer, distinguir choros, tudo fica um pouquinho mais fácil para você. Então não estranhe se você não sentir tantos medos. Outra coisa que é muito interessante, você vai passar provavelmente por isso, os seus filhos vão ficar doentes juntos. Um tá gripado, o outro também fica. É muito comum tá tossindo, logo o outro vai ficar. Não é manha não, é de verdade, tá? As crianças, elas estão ali em contato o tempo todo, então é muito provável que eles fiquem doentes juntos. Então, provavelmente vai dobrar o seu trabalho nesse quesito. O seu filho vai amar o irmãozinho, a irmãzinha, vai querer estar junto o tempo todo, às vezes vai te sufocar, vai ter ciúmes, pode ser que tenha um pouquinho da regressão. Mas quanto mais envolvido, mais seguro com você, seguro que ele não te perdeu, quanto mais segurança ele tiver de que não te perdeu, melhor tanto para ele quanto para você. Ao invés dele querer se afastar, ele vai se aproximar cada vez mais. Então isso vai te ajudar muito. Observe muito bem a sua criança, tá? Então se ela se isolou um pouquinho mais, fique atenta com tudo isso. Tá? Se ela está se isolando, se a linguagem mudou. É comum também criança, e aí você precisa observar, às vezes ela está um pouquinho mais agressiva, está um pouquinho mais falante, ou muito mais calada, às vezes ela não quer brincar, às vezes ela quer se exibir muito, ela quer chamar a sua atenção. É isso que ele vai querer fazer o tempo todo, tá bom? Uma dica muito importante também, uma coisa que, olha, toma nota aí. Tire um tempo para o seu filho. Eu sei que você está atarefada, você é mãe, você é profissional, você é dona de casa, você é enfermeira, você é contadora, você é médica, você é tudo, né? Eu sei que isso acontece, mas tire um tempinho para ele, faça alguma coisa só vocês. O pai nesse momento é essencial. O pai, às vezes você vai estar em casa cuidando do bebezinho, o pai vai poder sair, levar para jogar futebol, para andar de bicicleta. O pai é essencial nesse momento, mas ele também quer a sua atenção. Então tire um momentinho para dar atenção a ele. Então, por exemplo, aqui em casa, com o Miguel, eu passo atividades de escola, né? Faço continhas para ele,
faço caça-palavras. Isso é tão importante para ele, porque na mente dele é assim: esse é o meu momento com a minha mãe. A minha mãe já fica tanto tempo com a Raquel, então esse é o meu momento. Dê ao seu filho um momento só entre vocês. Não precisa, eu não sei passar atividade, eu não sei fazer lição para ele. Assista um filme, faça uma sessão cinema com ele. Você é uma pessoa criativa, eu tenho certeza. Você com certeza é uma pessoa criativa. Faça isso. Tenha um momento com vocês, só para vocês, e aproveite. A criança, ela percebe quando é sincero ou quando é, eu tenho que fazer. A criança, ela é muito esperta, ela sabe disso, tá bom? Como sempre, vou ler aqui um versículo para vocês, tá? 1 Samuel, no capítulo 2, versículo 5 e diante. Os que eram fartos se alugam por pão, e deixam de ter fome os que eram famintos. Até a estéril tem 7 filhos, e a que tinha muitos filhos enfraquece. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, abate e também exalta. Essa é a oração de Ana. Eu acredito que muitas já tenham escutado eu falar sobre a oração de Ana, ela que era estéril e era humilhada, se sentia muito humilhada, entristecida porque ela não podia ter filhos. Ela ora e o Senhor concede filhos a ela. E é muito interessante que ela entrega o seu filho ao Senhor, né? Literalmente, ela cumpre a sua promessa e entrega seu filho ao Senhor. E ela passa a ter outros filhos. Essa é a oração de agradecimento de Ana. Então, assim, não tenha medo. Às vezes, a principal situação que acontece é você se apavorar, porque você já tem um filho ou você não tem, às vezes tem o desejo de ter filho, mas aí você engravidou, dá um medo sim, né? Dá um pouquinho dá um susto, né? É comum, você não é a única pessoa a passar por isso, não. Só que entenda que quem dá vida e quem tira é o Senhor. Só o Senhor tem esse poder para dar a vida. Então, se Ele colocou uma vida dentro de você, se essa vida está sendo gerada, agradeça ao Senhor. Eu vou repetir para você o que o meu médico me disse quando eu estava com alguns meses já, uns 6 meses, 7 meses de gestação. Eu estava com muito medo e o médico falou assim para mim: olha, ela vai nascer no momento certo, vai ser perfeita. E ele me disse assim: aqui dentro dessa sala, você é a pessoa que mais tem saúde. Você sabe quantas mulheres sofrem todos os dias e oram, pedem a Deus por um filho e não conseguem? Algumas até conseguem engravidar, mas no meio da gestação acaba perdendo. Essa dor, ela nunca vai perder. Ela sempre vai sentir essa dor. Por mais que ela tenha 10 filhos, se um filho morreu ou se ela perdeu um filho, ela sempre vai lembrar, sempre vai sentir essa dor. Então se alegre. Muita gente quer um filho. Tem muita gente em filas de adoção para adotar uma criança e não consegue, tamanha burocracia que existe. Mas algumas pessoas só queriam ter o privilégio de pegar uma mãozinha, de cuidar. Se você já tem um filho, glorifique a Deus pelo seu filho. Se você tem 2, glorifique a Deus pelos seus 2 filhos. Se está vindo mais um, fique contente. Bom, Deus abençoe, que o Senhor te abençoe, te proteja, te dê sabedoria para agir com seus filhos, tá bom? Para ser uma mãe em excelência para o Senhor, tá? E os seus filhos te louvarão. Deus te abençoe.